Que Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de toda exaltação, de toda adoração. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 149, dos versos de 1 a 6. Salmo 149, os versos de 1 a 6. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, canta-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos nos seus leitos, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de dois gumes. Louvem o nome do Senhor. Os fiéis, eles louvam a Deus em toda e qualquer circunstância. Os fiéis, eles louvam a Deus, e isso é louvável, isso é adorável, isso para o Senhor, né, é muito bom. Para nós também glorificar esse nome maravilhoso. Meus irmãos, as páginas da Bíblia, elas estão repletas, né, de músicas. Desde a primeira menção a Jubal, né, que diz que é o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Está lá em Gênesis 4:21. Depois disso nós temos Moisés, Ana, Maria, Asaf, os filhos de Coré, Davi. Esses irmãos, eles amavam tanto louvar ao Senhor, que alguns até colocaram, né, nas suas músicas, nas suas orações, eles colocaram melodias para engrandecer esse nome desse Deus Todo-Poderoso. Ainda hoje nós precisamos, não do ministério de louvor, nós precisamos do ministério da música de Deus nos nossos corações. Nós temos que aprender a louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Nós temos que aprender a engrandecer esse nome de Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é digno, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso. Isso é louvar a Deus, elogiar o Senhor por aquilo que Ele é. E nós precisamos disso nos nossos dias. Nós precisamos disso em qualquer momento da história, independentemente do que cada dia trouxer. Que a noite nos encontre cantando, como diz o Salmo 59:17. Salmo 59:17. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Glorificado seja o teu santo nome, Deus. Nós queremos, Pai, verdadeiramente, independente do nosso dia, independente das tribulações, independente das tristezas, nós queremos que a noite venha com um novo cântico de louvor nos nossos lábios ao Senhor, agradecendo esse nome, agradecendo a Ele, porque verdadeiramente Ele tem cuidado de nós. Santo é o nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai, nós exaltamos o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, pela tua grande misericórdia, tu és Deus, tu és Senhor. Nós estamos aqui, Pai, nesta noite para te adorar, para louvar, ó Deus, dizer a ti elogios, Pai, pelo aquilo que tu és. O Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é misericordioso, justo, verdadeiro Deus. Nós te adoramos nesta noite. Grande é o teu nome, Senhor. Ó Deus, porque com tão grande amor o Senhor enviou o seu Filho a essa terra para que nos trouxesse a salvação, para que nos reconciliasse contigo, Deus. E nós, ó Deus, poderíamos, Senhor, através dessa grande obra, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Nós te adoramos, Pai, nesta noite. Nós agradecemos o teu nome, Jesus. Dizemos que aqui nós viemos para te adorar, que aqui nós viemos para te dizer, para te exaltar por tudo que tu és nas nossas vidas, Senhor. Aleluia, Jesus.
maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, santo é o teu nome. E engrandecido seja o nome de Jesus. Esse espírito, de louvor, de adoração, de consagração ao Senhor. Te convido para, mais uma vez, abrir a sua Bíblia comigo. Por favor, vamos estar meditando. Eu quero que você abra, por favor, no livro de Esdras. Nós vamos ler apenas o versículo 1 do capítulo 10. Mas você vai manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos estar conferindo algumas questões essenciais para a nossa meditação. Esdras, capítulo 10, o versículo 1. Você já achou comigo, Vamos, se você puder, colocar de pé, para estarmos fazendo essa leitura em nome de Jesus. Ok? Esdras, capítulo 10, versículo 1. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande concentração de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te agradecer, porque em todo o tempo o Senhor capacita, forma, conduz, orienta e anima as pessoas. Foi assim, é assim, será assim a ação do Senhor no meio dos homens, no meio daqueles que o buscam, no meio daqueles que o reverenciam e dão ao Senhor, em primeiro lugar, honra, glória, força. Deus, nós te agradecemos por esse momento. Que a palavra do Senhor nessa noite, ela seja inspiradora ao nosso coração, e ela seja provocadora à nossa mente a guardar o que nós vamos ler e conferir na sua palavra, para a nossa motivação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Esdras é um livro bastante interessante. Ele tem 10 capítulos apenas, mas ele é de grande valia para nós entendermos essa transição de exílio e volta para Jerusalém. Precisamos entender muito bem a essência desse livro para compreendermos que entre alguns capítulos pode estar anos de experiência para reflexão de quem estuda, de quem procura aprender, de quem quer crescer na experiência com Deus. Quando você lê o livro de Esdras, se você tem uma Bíblia de estudo, você vai ver uma demarcação clara de 2 momentos. O primeiro deles é com Zorobabel, quando o rei libera
a primeira leva para voltar para Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vimos essa formação de massa humana que volta para Jerusalém com o intuito de reconstrução do templo. Nas páginas de 2 Crônicas, quando termina, nós vimos aqui o posicionamento do rei de Babilônia, conquistando o povo de Israel e levando cativo. Aí você termina o capítulo 39 de 2 Crônicas e começa a ler Esdras. Se você não conhecer a história, se você não estudar um pouquinho, você vai ficar um pouco confuso com algumas informações. Então preste bem atenção. Entre 2 Crônicas e o livro de Esdras, o império da Babilônia foi conquistado pela Assíria. Então, a Babilônia, que era do rio Eufrates para Jerusalém, ela perde o seu domínio e a Assíria estende o seu reino. Então, a capital já não passa a ser mais a Babilônia, mas o império assírio, agora a capital, ela está além daquela região ali, que era a região conhecida entre o Tigre e o Eufrates. Então, quando você apenas vira a página, você muda completamente o contexto. Então, quando você começa a ler Esdras, quem libera essas pessoas para essa retomada de construção do templo em Jerusalém é o rei Ciro. O governo dele estava muito grande. Então, como o pessoal judeu estava do Eufrates para trás, e a sua forma de governo precisava ser recolocada e tomada algumas posições para ter uma melhor aproveitação do seu governo, ele resolve tirar um pouco de gente do seu estado e vir até Jerusalém, porque quando ele conquista a Babilônia, ele também conquista todas as terras que a Babilônia tinha influência naquela época. Então Jerusalém passou a ser, ou a pertencer, ao governo assírio. Então, quando você começa a ler Esdras, você vai ver lá a primeira reconstrução. Mas havia uma outra reconstrução que precisava ser feita, que era a reconstrução espiritual. Então, o livro de Esdras, ele trata desses dois momentos: a reconstrução de Jerusalém e a reconstrução da vida espiritual do judeu. Então, você lê, né, do capítulo 1 até o 6, é o retorno desse primeiro grupo, e depois do 7 até o 10 é a reconstrução espiritual, é a segunda volta que vem agora organizada e chefiada e direcionada por Esdras. Então Zorobabel construiu a área que precisava ser reformada do templo, e Esdras reconstruiu a espiritualidade do povo. Então são dois momentos. Sim, então quando a gente lê e estuda, você acha que a coisa aconteceu assim, muito perto uma da outra. Eu tenho a impressão, pelo que eu estudei, pelo que eu li, pelo que eu tenho em conhecimento, que Esdras só foi conhecer Zorobabel quando ele chegou em Jerusalém com a segunda turma.
Então, quando você lê o profeta Jeremias, está lá Jeremias capítulo 29, verso 10, se você quiser conferir, você vai ver que Jeremias vai falar dos 70 anos do cativeiro, e que depois desses 70 anos, Deus iria libertar o seu povo. Então, se você vai estudar a linha de tempo, você vai ver que esses 70 anos, ele vai se encaixar entre a saída de Zorobabel e a saída de Esdras. Porque, na verdade, o cativeiro do povo judeu na Babilônia e com o assírio foi muito mais de 70 anos. Se nós formos avaliar nessa linha de tempo, nós vamos encontrar uma data mais ou menos estimada aqui de pelo menos 210 anos, de Esdras até Ezequias. Sim, Ezequias foi nosso tema do culto de domingo passado. Assim como Ezequias precisou tomar aquelas atitudes e reconduzir o povo a uma verdadeira adoração naquela época, porque havia perdido essa identidade de adorar a Deus. Nós trabalhamos essas questões aqui no domingo retrasado, a importância que Ezequias deu a Deus, a importância que Ezequias deu ao templo, a importância que Ezequias deu ao culto e a importância que ele deu para quem pôde contribuir de forma espontânea, com alegria. Nós falamos aqui que a alegria do povo no tempo de Ezequias foi tão grande que após 3 meses de convocação, começou a sobrar de tamanha forma que foram construídas câmaras para que se guardassem as coisas. Sim, pastor, então o senhor está repetindo o culto de domingo passado. Não, eu estou trazendo à memória para vocês entenderem que de tanto em tanto tempo Deus permitia tanto a reconstrução física como a reconstrução espiritual. Se você estudar o livro de Esdras, você vai ver lá no final, depois do capítulo 9, eu não sei se eu fiz essa anotação para citar isso aqui, que Esdras entra dentro de uma daquelas câmaras que foram construídas por Ezequias, para ali dentro daquelas câmaras ele orar e clamar ao Senhor. Então Esdras já estava lá em Jerusalém. Então do capítulo 7, 8, 9 e 10 é todo esse translado dessa segunda turma. Mas eu quero trazer para a meditação dos irmãos aqui principalmente 3 fatores para que os valores de Ezequias fossem agora manifestados no tempo de Esdras, mais de 200 anos depois. Tudo aquilo que Ezequias havia conquistado tinha ficado na memória de muitas famílias. Eu imagino que lá no Êxodo se comentava aquelas coisas. Olha, presta atenção, se os reis que viessem depois de Ezequias tivessem feito a mesma coisa do que ele, Deus não teria permitido sermos escravos aqui na Babilônia. Que tempo maravilhoso foi aquele. Algumas gerações passaram e essa história ficou. E ficou entre muitas famílias, inclusive na família de Esdras. Esdras ouvia falar desse tempo glorioso do Senhor. E ele conservou essa palavra. Eu quero colocar aqui pelo menos 3 fatores para que aqueles valores de Ezequias fossem aplicados por Esdras. Primeiro, perseverança da fé. Segundo, garra em aplicar esses valores espirituais. E terceiro, a sua determinação. Como eu pedi você para estar com a sua Bíblia aberta, vem para Esdras 6, versículo 22.
Olha que interessante. Esdras capítulo 6, versículo 22. Celebraram as festas dos pães asmos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Querido, a primeira alegria daquele povo foi pelo contentamento do rei da Síria ter o quê? Liberado. Ter reconhecido o valor de Deus na vida daquele povo que era escravo. Querido, para o rei da Síria tomar uma decisão dessa, ele precisaria ter conhecido os sinais e os prodígios de Deus, do Deus de Israel, lá na sua terra, através daquele povo. Querido, para Deus fazer mudanças hoje nos nossos dias, Ele precisa olhar para mim e para você e ver que nós fazemos a diferença em terra estranha. Deus precisa ver isso em mim e em você. Eu preciso fazer a diferença. Eu preciso fazer a diferença na minha família. Eu preciso fazer a diferença no meu trabalho. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou, para que quem não é cristão seja impactado com a minha maneira, com a minha forma, com as minhas atitudes de viver. Eu preciso ser diferente. Diferente na minha empresa, diferente no meu escritório, diferente no meu consultório, diferente aonde nós estivermos. Precisamos ser diferentes. Então eu entendo que o rei da Síria só fez essa liberação porque eles viram como aquele povo não abria mão do seu Deus. Perseverança de fé. Eles perseveraram na fé. Perseverança é um fator de suma importância. Temos falado de perseverança aqui em alguns cultos, devido ao tema aqui, no mês passado foi o tema do aniversário da igreja. Ouvimos aqui várias ministrações dos irmãos aqui, que se não tivesse tido perseverança daquelas pessoas que entenderam que poderiam começar uma obra nova, diferente aqui em Teoflotone, nós não estaríamos aqui hoje. Segundo, garra em aplicar esses valores. Se você puder abrir comigo, capítulo 9, dos versículos de 3 a 5. Esdras chega a Jerusalém. Se o templo já havia sido reconstruído, ainda tinha algumas coisas para fazer, mas o povo que foi pela primeira vez, a primeira leva, eles foram com o intuito único e exclusivamente de reconstruir, mas precisava acontecer algo diferente. Em Esdras capítulo 9, do 3 ao 5, diz assim: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci assentado,
atônito, até o sacrifício da tarde. Querido, luta, uma guerra, para aplicar alguns valores. Ele ficou atônito com os pecados, com a forma de vida que o israelita estava levando, sem valorizar as coisas de Deus. Eles foram para lá, reconstruíram aquelas coisas, mas ficaram presos nas coisas materiais. Pastor, me explica isso de uma forma melhor. Sim, eu vou levar você agora a raciocinar comigo lá no tempo de Jesus. Jesus chama os seus 12 para poder orar, para ir para um lugar, para afastar ali daquela confusão da cidade, daquele barulho. Foram para um lugar para poder orar. Lá daquele lugar se via o templo. Aí os discípulos chamaram Jesus e falaram: olha, mestre, olha a reconstrução que Herodes está fazendo, olha aqui que beleza, olha como é que brilha aquele mármore. Sim, ali foi a terceira reconstrução. Teve a segunda, que foi essa aqui do templo de Esdras e do Zorobabel. E a terceira e última reforma do templo foi feita por Herodes o Grande. Aí os discípulos mostram a Jesus a beleza do templo lá embaixo. Olha como é que brilha aquelas pedras. Jesus esperou um pouquinho, olhou para ele e falou: olha, não vai ficar ali pedra sobre pedra. Jesus queria que aqueles discípulos que andavam com ele aí tirasse o foco do material e se apegasse ao espiritual. Esse foi o mesmo sentimento de Esdras, foi o mesmo sentimento de Ezequias. Centenas de anos, o propósito de Deus é o mesmo. 2000 anos, 2020 anos após Jesus, o propósito dele é o mesmo, para mim e para você. Querido, se nós não aprendermos a valorizar as coisas de Deus, nós vamos pensar só no material. Aquelas pessoas estavam ali, naquela situação, e Esdras chega e fala assim: sim, está tudo muito bem, mas como é que está a vida de vocês? Tinha casamento errado, ninguém estava valorizando o culto, ninguém tinha tido a coragem de liderar, não tinha nenhuma contribuição específica para aquelas questões. E Esdras falou: não dá para poder entender vocês cultuando a um Deus e se comportando dessa forma. Esdras precisava levar o povo a uma reconstrução espiritual. Volte a página comigo da sua Bíblia aí para o capítulo 8, versículo 15. Está escrito: ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaias, para procurar essas pessoas. Eu vou ficar no versículo 15. Então, quando Esdras está lá em Jerusalém, no capítulo 9, que para e chora, junto com ele estava essas pessoas aqui, que anteriormente ele havia preparado para aquele momento. Esdras precisava chegar lá em Jerusalém com uma equipe para poder trabalhar, única e exclusivamente voltado para a reconstrução espiritual do povo. No mesmo capítulo 8, no verso 21, então ele apregoou ali um jejum junto ao rio, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe
pedir jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, antes de chegar em Jerusalém, houve um preparo, foi uma garra, foi uma aplicação, foi uma determinação para juntar agora todos aqueles líderes, levitas, sacerdotes. Se você ler, você vai ver uma lista muito grande de pessoas ligados. Inclusive a genealogia de Esdras vem de Arão, que foi o primeiro profeta. Pessoas preparadas para aquela luta. Versículo 24 a 28 do 9, nós vamos ver aí: então separei 12 dos principais, isto é, Sebarias, Asabias, e 10 dos seus irmãos. Passei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Queridos, os mesmos valores que Ezequias aplicou na sua época, Esdras aplica aqui. E olha que essa forma de comportamento, ela agrada a Deus. A minha forma de servir a Deus, eu preciso reconhecer quem Deus é. Eu preciso valorizar o tempo de Deus, eu preciso valorizar a igreja do Senhor, e eu preciso participar da obra de Deus. São 4 coisas de suma importância para a minha caminhada cristã. Querido, quando uma delas não funciona, nós temos problema. Você pode ter certeza disso. Se você brinca com essas coisas, o tempo para Deus é nada. Mas você pode vasculhar um pouco a sua vida espiritual, que você vai encontrar falhas em algumas dessas circunstâncias. O terceiro fator, então, o primeiro foi a determinação, o segundo foi a garra e a aplicação dos valores que Esdras reconquistou no meio do povo, e o terceiro fator é a determinação da volta com um propósito. Querido, quando eu e você temos experiências com Deus, nós não podemos ficar brincando de sermos crentes. Tem algumas coisas que importam para Deus. Agora no capítulo 10, que é o último capítulo, foi o que nós lemos, eu quero que você volte os seus olhos aí, a partir do verso 6, diz que Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Elisiabe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Querido, eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vai ver aqui, se você ler, as pessoas que voltaram do exílio, e aqueles que eram solteiros, foram casando com aquelas mulheres lá que não era. E quando você estuda o livro de Esdras, você vai ver lá que Deus, ele não é racista, ele não é preconceituoso, mas ele é zeloso para com seu povo. E como a gente tem falado aqui de desafio, se você vai estudar aqui, Esdras chama aquele povo e senta com eles e pergunta assim: você fez certo? Seu casamento está na presença do Senhor? Você tem feito aquilo que agrada a Deus no seu casamento? E você vai ver que aquelas pessoas todas dispensaram aquelas mulheres que não eram judias. Um assunto sério, seríssimo.
Esdras precisava ter determinação para levantar algumas questões para que a graça de Deus, a grandeza de Deus, viesse a prevalecer de novo dentro do templo. Porque isso ele conhecia só por história. Sabe de quando? Do tempo de Ezequias. O versículo 7 do 10, ele diz assim: fez-se passar pregão por todo Judá e Jerusalém a todos os que vieram do exílio, e lhes deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se alguém em 3 dias não viesse segundo o conselho dos príncipes e dos anciões, todos os seus bens seriam totalmente destruídos. E ele mesmo, separado da congregação dos que voltaram do exílio. Ele falou assim: ó, presta atenção, vocês estão achando que eu estou brincando? Se vocês não tiverem aqui em 3 dias, no culto passado eu falei o que era pregão. Ezequiel fez isso. Ezequiel apregoou isso fora do templo, em voz. Você quer saber o que é pregão? Quando o fórum estiver funcionando, você vai para lá quando tem um julgamento lá, que você vai entender o que é pregão. Lá em Ezequias, ele ainda usou o correio. Ele escreveu uma carta, mandou levar em todas as cidades e falar assim: vai ter um grande avivamento aqui em Jerusalém. Esdras fez a mesma coisa. E ele foi mais pesado. Ele disse assim: ó, se com 3 dias vocês não aparecerem aqui, eu vou mandar destruir tudo que é de vocês aqui. Sabe o que o povo fez? Veio. Sabe por quê? Ficou com medo de perder as coisas. Querido, e é a mesma circunstância que muitos se encontram hoje. Procura a Deus porque tem medo de perder as coisas. E Ezequias, ele foi corajoso, ele foi determinado. Então todos os homens de Judá e de Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. E no dia 20 do mês 9, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa dessas coisas e por causa das grandes chuvas. Lembra de Ezequias? Quando Ezequias conclama o povo que vai lá para prestar culto ao Senhor, ele não teve coragem de entrar com o povo dentro do templo. Tamanho o pecado do povo. Ele fez o primeiro culto de consagração aonde? Na praça. Nós estamos vendo aqui, 200 anos depois, a mesma história se repetindo. Aonde eu quero chegar com essa mensagem? Será que eu preciso hoje sofrer para entender a graça, a misericórdia ou o amor de Deus? Será que hoje, por causa de Jesus Cristo, eu não posso entender a graça e começar a agradar o Senhor sem que sofrimento bata na minha porta? Nós cantamos aqui, a música que foi ministrada aqui fala muito sobre isso, sobre a grandeza de Deus. Feche os seus olhos, meu irmão. O que é que você está precisando esperar que aconteça na sua vida para você retomar algumas coisas que esses 7 meses de pandemia te tirou da comunhão de Deus? Querido, isso não tem acontecido só conosco. Feche os seus olhos, receba essa ministração. Isso não tem acontecido só conosco. Todas as igrejas hoje estão passando por isso. Principalmente com aquelas pessoas que já tinham dificuldade de vir à igreja, hoje encontra na pandemia uma justificação para não estar presente, uma justificação para não dizimar, uma justificação para não ofertar. Então presta atenção, querido. Eu estou chamando você a uma reflexão em tempos de dificuldade. Será que precisa acontecer alguma coisa
de ruim para você agora então valorizar e saber quem é o seu Deus? A quem você rende culto de louvor e adoração? Nós temos visto nas mensagens do irmão Tiago, já 3 mensagens que o irmão Tiago prega aqui sobre Jó. Jó precisou perder tudo para aprender. E quando ele aprendeu, aí ele teve 3 vezes mais, porque ele aprendeu a administrar. Querido, quantas vezes nós não temos sido fiel ao Senhor, na nossa convicção de saber quem é Deus, na nossa convicção de saber da necessidade da igreja, da necessidade da nossa participação e principalmente na nossa determinação para crescimento espiritual. A reconstrução, como tem sido pregado aqui e falado aqui pelos nossos irmãos, pode mudar a história do povo. Como nós aprendemos aqui, a reconstrução da vida de Jó mudou os seus propósitos, mudou as suas definições. Mas isso só aconteceu porque ele permitiu ser reconstruído espiritualmente. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de ministrar essa palavra. Eu quero agradecer a Deus e orar por você, que tem podido ouvir essas mensagens de transformação e em meio a tanta dificuldade que nós temos vivido, sermos gratos a Deus, porque eu tenho certeza, querido, que não tem faltado nada para você. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Não tem faltado nada para você. Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar novamente essa palavra desafiadora. Agradecer ao Senhor porque dentro de uma lógica de ensinamento, nós temos visto que as nossas mensagens, elas têm tido equilíbrio, têm tido coesão. Nós não estamos andando numa direção que não nos tenha dado firmeza, mas Deus tem agido nas nossas vidas e mostrado a direção. Eu quero agradecer ao Senhor por essa tão boa oportunidade. De podermos sentar e com muita calma podermos refletir na sua palavra, Deus. E que eu te peço aqui, a ação do teu Espírito Santo, após a ascensão de Jesus, foi determinado a presença do Espírito Santo. E nós entendemos isso muito bem. Sabemos da importância do valor de Deus, sabemos da importância do valor do templo, sabemos da importância do valor do culto, sabemos que é importante a gente participar. E muito melhor agora, porque não tem mais sacrifício. É tudo por causa do nome de Jesus Cristo, Senhor e Consumador da nossa fé. Por isso, Deus, nós oramos e pedimos ao Senhor que em nome do teu Espírito Santo, essa mensagem, aonde ela alcançar, ela seja vitoriosa,
Te dou graças, ó Deus, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que as misericórdias do Senhor sejam a causa de não sermos consumidos. Que a paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente firmes em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Temos convicção, ó Deus, que o templo hoje não vai ser mais reconstruído. Ele foi edificado agora sobre Jesus, que é a rocha eterna, é a pedra angular, é onde nós temos o nosso rumo. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E Deus possa continuar te abençoando e te fortalecendo, em nome de Jesus. Amém.